Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar pelo sul. O início da década de 1970 foi marcado por um regime militar no Brasil, com forte repressão aos movimentos sociais e estudantis. Apesar da censura e da repressão, os estudantes universitários começaram a se organizar para defender os direitos acadêmicos e profissionais, buscando reconhecimento, valorização da formação e fortalecimento da identidade profissional, com o apoio da Associação Brasileira de Enfermagem, que teve um papel central nesses primeiros movimentos. Com esse apoio estratégico, os estudantes conquistaram espaço de fala e protagonismo político dentro da área da enfermagem. Esse movimento mostra a força do engajamento coletivo na transformação social e profissional. Em meio a um cenário de repressão política, censura e autoritarismo, surgiu a Fundação Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, com reconhecimento oficial somente com a concessão da Carta Sindical, emitida pelo Ministério do Trabalho, um documento que marcou a legitimidade e a autonomia da categoria do Estado. Desse modo, essa carta é de suma importância, pois representa o artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal, que rege sobre o princípio da unicidade sindical. O que é esse princípio? Esse princípio prevê que é vedada a criação de uma ou mais organização sindical em qualquer grau, tanto da categoria econômica quanto da categoria profissional, na mesma base territorial. Assim sendo, essa carta validou a atuação exclusiva do SEB na defesa dos direitos dos enfermeiros no estado da Bahia. Nesse contexto, a repressão política dificultou a organização dos trabalhadores diante da vigilância da ditadura militar, mas que, apesar dos obstáculos enfrentados, a SEB nasceu, tornando-se resistência, que desde então atua na luta por melhores salários, condições de trabalho digno, valorização profissional e políticas públicas de saúde. A prática de negociações coletivas, iniciada pelo SEB em 1995, é um exercício direto do direito fundamental, a negociação coletiva, consagrada no artigo 7º, inciso 26 e o artigo 8º, inciso 6 da Constituição Federal. Essa prerrogativa permite que os sindicatos, como entes representativos, busquem a melhoria das condições de trabalho de seus representados, estimulando normas que, inclusive, podem ser mais favoráveis que a própria legislação. Essa é a essência da autonomia privada coletiva de trabalho. Assim, o SEB tem se posicionado ativamente na busca por melhores condições de trabalho e remuneração para os enfermeiros e enfermeiras da Bahia. Essas condições envolvem um diálogo constante e, por vezes, árduo, com os principais sindicatos patronais do setor de saúde. Entre eles, destacam-se o Sindicato das Santa Casa de Misericórdias e entidades filantrópicas, o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia e o Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo. Um pilar crucial nesse processo é a participação democrática da categoria. Antes de cada rodada de negociação, o SEB promove a realização de assembleias gerais. Essa prática assegura que as demandas apresentadas reflitam genuinamente os anseios e necessidades dos profissionais. O ano de 2005 ficou marcado na história de luta e organização dos enfermeiros, pois pela primeira vez o movimento ganhava força no interior do estado. Com uma atuação até então concentrada na capital, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia iniciou um processo importante de descentralização, com criações de delegacias sindicais em municípios do interior. Nesse contexto, em Feira de Santana, foi acordada a primeira convenção coletiva de trabalho no interior, firmado com o sindicato patronal Sindosfeira. Tal fato foi um marco histórico que garantiu direitos específicos aos profissionais da enfermagem, como o piso salarial, carga horária regulamentada e condições mínimas de trabalho. Assim,
essa convenção coletiva simbolizou o amadurecimento das relações trabalhistas na saúde no interior baiano, garantindo a segurança jurídica, valorização profissional e dignidade nas relações de trabalho, principalmente fora dos grandes centros, como Salvador. Essa conquista impulsionou a atuação do SEB em outras cidades, visando maior representatividade, mobilização constante e uma enfermagem mais forte e unida em todo o Estado. No ano de 2015, os enfermeiros vinculados à Fundação Estatal Saúde da Família sofreram com um constante atraso no pagamento de seus salários. Diante desse cenário, houve a violação direta dos princípios mais básicos do trabalhador. Dessa forma, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia decidiu convocar uma Assembleia Geral, que por unanimidade foi declarado greve por tempo indeterminado, com base no artigo 9º da Constituição Federal e na Lei 7.783 de 1989, chamada Lei da Greve. Segundo essa lei, a greve é um direito legítimo quando há frustração de negociações ou descumprimento das obrigações trabalhistas, que foi o caso do atraso dos salários. Isso mostrou que o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia atua com legitimidade para proteger a dignidade e a subsistência dos profissionais de enfermagem. Durante este ano, a greve foi considerada um dos marcos mais importantes para o Sindicato do Estado da Bahia. Em 2020, um ano marcado de forma drástica pela chegada da pandemia da Covid-19, os enfermeiros e enfermeiras passaram a ocupar a linha de frente no combate ao vírus, sendo um período de extrema mobilização na história do SEB. Dessa forma, diante do avanço da pandemia, o sindicato defendeu a vida e a segurança dos profissionais de enfermagem, realizando a cobrança por IPIs adequados, testagem, condições de trabalho seguras e afastamento de grupo de riscos. Além disso, recebeu inúmeras denúncias, tais como sobrecarga de trabalho, ausência de descanso, falta de apoio psicológico e esgotamento físico. Assim, o SEB teve papel indispensável, sendo voz ativa por segurança e dignidade. Ainda, o sindicato participou ativamente da mobilização pela aprovação do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Atualmente, para o funcionamento interno do sindicato, é utilizado o Estatuto do SEB. Esse estatuto ele foi instituído em 2021. Esse é um documento fundamental que estabelece regras sobre todo o funcionamento interno do Estatuto, como atuação, organização, e está alinhado diretamente com o direito coletivo do trabalho brasileiro, especialmente com a Constituição Federal de 1988 e a CLT. Dentre os artigos e regimentos dentro desse estatuto, a gente pode mencionar que ele rege sobre as negociações coletivas, sobre a representatividade do sindicato, sobre a lei da greve, sobre custeio da entidade, que remete ao fato de que é importante essa contribuição sindical, em que pese agora não seja mais obrigatória. Essas disposições sobre estrutura, eleições e prerrogativas buscam fortalecer o sindicato como um instrumento de luta e defesa dos direitos e interesses dos enfermeiros do Estado da Bahia. Logo no primeiro capítulo do Estatuto, a gente pode ver no artigo 4º do Estatuto que ele menciona que o SEB tem capacidade e legitimidade para defender os interesses legais da categoria, inclusive em processos administrativos judiciais. Esse artigo está em consoante com o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que dá essa legitimidade aos sindicatos e essa força para eles conseguirem atuar em questões judiciais e administrativas dessa classe. No artigo 5º, também do Estatuto, fala sobre a importância e a autonomia que o sindicato tem para celebrar acordos e convenções coletivas. Isso está, como já foi falado anteriormente, diretamente ligado ao artigo 8º, inciso 6º, e ao artigo 7º, inciso 26. Esses artigos reconhecem a força normativa dos instrumentos coletivos e dá essa autonomia para o sindicato do SEB. Além disso, outro importante artigo mencionado no Estatuto, como foi falado anteriormente, que aconteceu no ano de 2015, é a disposição sobre a greve.
no estatuto, no artigo 166 do Estatuto da CIB, determina que a entidade sindical pode convocar uma Assembleia Geral para deflagrar greve. Essa disposição estatutária está em plena consonância com a Constituição e assegura esse direito fundamental no caso de alguma violação à vida dos enfermeiros ou às questões políticas, sociais, dentre outros. Um marco de reconhecimento e valorização aconteceu para todos os enfermeiros em 2022, com a criação do piso salarial de enfermagem, aprovado pela Lei 14.434. Essa lei estabelece um valor mínimo a ser pago aos enfermeiros no valor de R$ 4.750. Essa conquista foi construída coletivamente diante das paralisações nas ruas, audiências públicas e assembleia. Assim, a aprovação foi resultado de uma luta histórica, garantindo sua aplicação, fiscalização e ampliação dos direitos da enfermagem. Em 2023, foi instaurada a greve pelo piso salarial. O movimento teve início após a aprovação da Lei 14.432 de 2022, que instituiu o Piso Nacional da Enfermagem. A conquista foi recebida com entusiasmo, contudo, a aplicação efetiva da lei enfrentou uma série de obstáculos, incluindo questionamentos judiciais, com destaque para a ação direta de constitucionalidade 7.222, no Supremo Tribunal Federal, e a alegada ausência de fonte de custeio por parte dos empregadores dos setores públicos, filantrópicos e privados. Esse impasse gerou um clima de grande frustração e incerteza entre os profissionais, que viram um direito legalmente constituído ser postergado. Diante desse cenário, foram realizadas diversas assembleias gerais, espaços democráticos onde os enfermeiros da Bahia puderam debater as situações, analisar os desdobramentos jurídicos e políticos e deliberar coletivamente sobre os próximos passos. A decisão pela greve emergiu como um instrumento legítimo e necessário de pressão após tentativas de negociação e diálogo, que se mostraram insuficientes para garantir o cumprimento da lei. Em 2018, a Rede Dó passou a administrar alguns dos hospitais privados em Salvador, dentre eles o Hospital Aliança, o Hospital da Bahia, o Hospital Aeroporto e o Hospital Cardiopulmonar. Em 2023, eles decidiram implementar uma revista, que foi considerada discriminatória, já que era feito exclusivamente com os enfermeiros. A revista foi considerada ainda mais abusiva, já que a classe dos enfermeiros no estado da Bahia é composta majoritariamente por mulheres pretas. Dessa forma, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia decidiu entrar com uma ação judicial diante da exposição e alegando que a prática era abusiva e inconstitucional, já que violava um dos direitos fundamentais. O tribunal reconheceu o caráter discriminatório da revista, determinando uma imediata proibição e uma multa diária, caso eles repetissem a prática. O processo segue em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, mas foi considerado um marco significativo na luta por justiça e igualdade para a categoria. No que tange às convenções coletivas de trabalho, como a gente já falou anteriormente, as convenções coletivas são realizadas por um sindicato da categoria profissional e um sindicato da categoria econômica. Assim sendo, o SEB acorda essas convenções coletivas com os sindicatos patronais. Dentre esses, a gente separou uma dessas convenções coletivas, que é com o sindicato patronal, o Sindifiba. O Sindifiba é o sindicato das Santas Casas e entidades filantrópicas do estado da Bahia. A gente separou a convenção coletiva com esse sindicato, tendo em vista que as maiores demandas na Justiça do Trabalho que a SEB propõe é contra as filantrópicas, tendo em vista que, além de ser um sindicato patronal, envolve questões políticas. Outro ponto que fez a gente separar essa convenção coletiva e falar um pouco para vocês sobre é o fato de que em 2019 nem sequer foi acordado uma convenção coletiva com esse sindicato devido às questões de dificuldade para
fixar um piso salarial, tendo em vista que as filantrópicas, que são as instituições sem fins lucrativos, dependem de financiamento público. Sendo assim, a gente separou a convenção coletiva mais atual, ela tem vigência de 1 ano, com data base do SEB em 1º de maio. Essa convenção coletiva foi firmada em 1º de maio de 2024, com vigência até 30 de abril de 2025. É tão complicado essa questão de fixar essas convenções coletivas com o Sindifiba, por ser uma filantrópica, que a gente foi lá no sindicato e a gente conversou e viu que até então o Sindifiba, as negociações para fixar a convenção coletiva das datas do ano de 2025 e 2026, nem sequer teve algum andamento devido às complicações. De todo modo, essa última convenção coletiva é marcada pela complexa negociação em torno do piso salarial, com cláusulas que buscam equilibrar a aplicação da lei com a realidade financeira das entidades filantrópicas, pois o dinheiro, como eu já falei anteriormente, depende de entidades públicas. Ainda se tratando das normas coletivas de trabalho, bem como a SEB realiza as convenções coletivas, também realiza os acordos coletivos. Já no caso do acordo coletivo, os signatários é um sindicato da categoria profissional e uma empresa. A gente selecionou e estudou um pouco sobre o último acordo coletivo fixado pela SEB com o Apvida Assistência Médica, uma empresa de instituição privada. Então, o regimento desse acordo coletivo rege somente sobre as condições de trabalho para os enfermeiros que atuam no Apvida. Assim sendo, esse acordo ele foi fixado em 2024, acordado em 2024, até o ano vigência anual, até 2025. Esse acordo está em consoante com o artigo 611, inciso parágrafo 1º da CLT, onde diz que é facultado aos sindicatos das categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas correspondente à sua categoria econômica. Uma importante cláusula do acordo é sobre o piso nacional de enfermagem, porque depois que subiu para o STF e foi decidido remodelar algumas das cláusulas da lei do piso, foi decidido que seria de acordo com a regionalização e a situação individual de cada lugar. Desse modo, foi fixado, com base na regionalização e proporcionalidade, que seria fixado lá no Apvida o valor de 80% do piso nacional para 220 horas mensais. Assim, esse acordo coletivo demonstra a importância da negociação coletiva para adaptar normas gerais, como a lei do piso, criar direitos e benefícios específicos adaptados à realidade social, à realidade econômica e sindical de cada local. Ainda mais pelo fato de que a SEB como é um sindicato estadual, abrange mais de 400 municípios do estado da Bahia, precisa desses acordos, dessas convenções coletivas, para se adaptar a cada realidade local. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia enfrenta atualmente grandes desafios no que diz respeito à Associação dos Profissionais da Enfermagem. Apesar das diversas conquistas obtidas ao longo dos anos, ainda é difícil estimular a adesão dos enfermeiros ao sindicato. Atualmente, a principal fonte de renda do sindicato tem sido através dos processos judiciais e as negociações trabalhistas. Em conversas com membros do SEB, fomos informados de que as ações judiciais representam a maior contribuição financeira para a manutenção da entidade. Uma parte significativa dessas ações envolve instituições filantrópicas, que demandam uma maior atenção por parte do sindicato. Em 2025, o sindicato também se prepara para lidar com os efeitos da contribuição sindical facultativa, estabelecida pela Lei 13.467 de 2017. Essa legislação passou a defender a adesão voluntária dos profissionais, deixando de ser descontada automaticamente na folha de pagamento, o que gerou consequências tanto para os empregadores quanto aos empregados. Apesar disso, a contribuição sindical
continua sendo uma das principais fontes de receita para os sindicatos, permitindo o financiamento de ações e serviços que beneficiem diretamente os trabalhadores. Ao final da conversa com os representantes do SEB, foi relatado que ainda não há uma posição definitiva sobre a proposta de reforma sindical. A proposta, elaborada recentemente, prevê a criação de uma agência pública de autorregulação das relações de trabalho, que busca fortalecer os mecanismos da negociação coletiva e definir novos critérios para o financiamento e funcionamento dos sindicatos no Brasil. Diante dos desafios enfrentados, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia precisa não apenas buscar formas alternativas de financiamento, mas também reforçar o diálogo com a categoria para estimular a participação ativa dos profissionais, já que o futuro do movimento sindical dependerá da capacidade de adaptação, organização e fortalecimento coletivo, para que o sindicato continue cumprindo seu papel fundamental na valorização do trabalho e na construção das condições mais justas para todos os enfermeiros e enfermeiras da Bahia. Sejam bem-vindas! Olá, bom dia! Tudo bem? Eu me chamo Maria, eu sou, no momento, secretária-geral daqui do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado da Bahia. Com imenso prazer que recebemos vocês. Essa é a nossa recepção aqui da sede. Nossa sede é bastante acolhedora. A gente recebe tanto trabalhadoras e trabalhadores, quanto estudantes também, nossos parceiros para as reuniões. Aqui na primeira sala a gente tem a parte do financeiro, temos um funcionário aqui no setor financeiro, que é ele que faz os pagamentos dos processos, pagamentos de manutenção da unidade, daqui da sede, e é que sai aqui todas as transações. Aqui, nesse vão, a gente tem a porta. Aqui é a sala da gente é a sala da diretoria com um pequeno memorial, que nós temos aqui imagens que retratam outras gestões, né? Outras pessoas que passaram por nossa diretoria, que atualmente são amigos nossos e parceiros, pessoas que agora estão em outras entidades, até o conselho regional. Esse painel, a gente fez um painel para retratar nossos momentos de encontro com as outras diversas entidades, trabalhadoras, reuniões, congressos, momentos de luta. Aquele cantinho ali a gente fez um momento bem representativo, assim, uma luta que foi com a presença marcante das trabalhadoras em grande quantidade, aqui também no Farol da Barra. Essa imagem aqui retrata um momento bem sensível que nós enfrentamos durante a pandemia. A gente fez um ato, né, em relação às mortes que a gente teve das trabalhadoras, que foram muitas mortes. Então vamos para outra sala para mostrar para vocês. A gente tem aqui duas placas que são de homenagem. Uma das placas assinada por Lúcia Duque, que foi a presidente desse período aqui de 2008 a 2011, e a gente tem uma outra placa aqui, que esta placa é a carta sindical. Para o sindicato ele ter legitimidade como sindicato, ele precisa ter um documento, que é como se fosse o CPF de cada sindicato, que é a carta sindical. Tá? Que essa carta sindical, ela é registrada pelo Ministério neste momento aqui, que foi em 1986. Esse ano, dia 6 de junho de 2025, o sindicato faz 45 anos. Bacana. Aqui a carta sindical, o registro do sindicato. A gente tem uma outra sala de reunião aqui. A gente deixa um somzinho no ambiente para o ambiente ficar agradável. E um quadro de um mural daqui do SEB, né? E essa foi uma campanha nossa para sindicalização, uma campanha para a categoria que disparamos nas redes sociais. A gente tem um cronograma de reuniões, como eu falei para vocês, reuniões ordinárias, os aniversariantes do mês.
e, assim, escala de plantão dos diretores, né? O que cada pasta faz, assim, é o nosso mural é como se fosse a comunicação entre nós, né? Interna. E a sala de reunião que a gente costuma receber e recebemos vocês, né? Temos aqui também uma pequena biblioteca que estamos organizando, livros que ganhamos, que adquirimos em congressos, né? Livros para consulta, tanto da parte jurídica quanto técnica também, anais de congressos. E também um outro muralzinho de imagens que lembra também nossa participação em diversos momentos de luta e mobilização social. Acho que vale a pena também, Mari, pegar aqui o nosso quadro de denúncia, né? Aqui a gente montou um quadro para a gente se atualizar sobre as denúncias que recebemos. Essas denúncias, esse quadro aqui não comportaria todas as denúncias, né? Mas aí a gente vem com algumas denúncias e periodicamente a gente se reúne para discutir essas denúncias. Algumas denúncias têm um grau de complexidade maior e requer outras linhas de atuação, né? Não só a fiscalização como a gente faz em loco, mas ele requer outras linhas, né? A gente solicita assessoria jurídica e tudo mais. Então, periodicamente, a gente se reúne, discute as denúncias e as conduções que a gente teve em cada denúncia, né? Para também se reavaliar, que é importante, né? E aí, cada denúncia a gente designa já os diretores, né? Como aqui, por exemplo, vocês veem que tem denúncia aqui em Salvador e outros municípios. Alguns diretores atuam em outros municípios porque residem nesses municípios. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito